Quem conduz a terapia, a responsabilidade da condução é de quem? Do terapeuta ou do cliente? Terapia é uma palavra que vem do grego, que significa cuidado, significa tratamento, um tratamento cuidadoso. Quando a gente fala de uma terapia que é voltada para o aspecto emocional, a gente está falando de um cuidado mais subjetivo, de olhar com carinho, com cautela, tratar bem aquilo que é a nossa alma. Para quem não sabe, psicologia significa estudo da alma humana. Alma, nesse caso, significa as informações que trazemos no nosso campo emocional, no nosso aspecto mental, os processos mentais. O estudo da alma humana, ele é menos objetivo do que a medicina em si, do que aquilo que a gente pode tocar, medir, quantos palmos de saudade ou quantos metros de afeto. É difícil da gente criar uma medida, né? Então, é isso que significa terapia. A maior parte das vezes a gente não tem como modificar a vida ou modificar as questões, o ambiente em si, mas a gente sempre pode modificar como a gente se posiciona diante daquilo, como a gente enxerga aquilo, como a gente interpreta aquilo. O objetivo quase sempre de uma terapia é conduzir o cliente a uma mudança de estado interior, emocional. Também inclui uma visão de si mesmo. E como é que eu faço para alcançar esse objetivo? O profissional da ajuda, ele precisa então de uma abordagem para aplicar técnicas que essa abordagem ofereça para chegar nesse objetivo que é o cuidado da alma, cuidado dos aspectos emocionais do ser humano. Essa abordagem, ela precisa ser escolhida pelo profissional. Você escolhe essa abordagem baseado na visão de homem que você tem. Quem é esse sujeito que está diante de mim quando eu estou atendendo? Será que eu acredito realmente que o homem é um ser incrível que pode modificar qualquer situação? Ou eu não acredito muito nisso, eu acho que é só até certo ponto. Tem abordagens que elas são mais diretivas. O que significa ser mais diretivo? Quando eu sou diretivo, quando eu olho para você e eu olho para o sintoma que você trouxe. Então, eu reduzo você ao sintoma. Algumas abordagens, elas são mais não diretivas. O que significa isso? Ser não diretivo significa que quando eu olho para você, eu vejo o sintoma que você traz, mas o meu foco não é o sintoma, o meu foco é o sujeito que está por trás desse sintoma. Então, quando eu olho para você, eu escuto o que você diz, mas além dessa escuta, do que você me diz, eu também estou escutando o que você não diz. Isso é uma abordagem não diretiva. Então, a gente tem, para a gente chegar no ponto de responder quem conduz a terapia, a gente está construindo todos esses passos, né? Primeiro, o que é terapia, o objetivo da terapia. Depois do objetivo da terapia, vai depender de qual abordagem você escolhe, como eu escolho essa abordagem. Dentro dessa abordagem, eu só vou falar sobre o aspecto da abordagem que eu trabalho, porque em relação às outras eu não posso dizer porque eu não atuo nelas. Então, qual é a visão da IS? Qual é a visão de homem? A IS, ela traz uma visão humanista. O humanismo significa que eu trago em mim um potencial de transcender esse potencial humano que eu trago e que às vezes eu não sei, então eu me perco dele, é como se desligasse algum botão ali. E é quando a gente vai para a terapia, então, o terapeuta que é treinado, que é habilitado nessa visão terapêutica, ele vai olhar para você com uma visão não diretiva e ele vai olhar além desse sintoma que você trouxe, ele vai olhar para esse potencial que você tem. E quando a gente faz isso, algo é ativado ali dentro, porque quando eu vejo você, eu dou existência para isso, eu valido isso em você e você mesmo começa a enxergar esse potencial que antes você ou não via, ou via em parte. Além da IS trazer uma visão humanista, ela também traz uma visão existencial. O existencial significa que além
desse potencial que eu trago em mim e você também, que todos nós trazemos, a gente cria todos os dias uma forma de existir nesse mundo. Pensa no início da pandemia, como que você existia, quais as práticas que você tinha, como é que funcionava, você acreditava em tantas coisas. Talvez você acreditasse até que não podia fazer terapia online, né? E hoje tão diferente. Então hoje você criou uma nova forma de existir. E quando a gente se conecta em um atendimento, acontece uma mágica, né? Que na psicanálise é chamada de transferência, em outras abordagens pode se chamar conexão. Na PNL, por exemplo, eles costumam chamar de rapport. Quando um cliente te procura, ele acredita que você sabe sobre ele mais do que ele mesmo. Porque quando ele chega lá, ele está dizendo assim, olha, eu trago uma questão que eu não sei resolver, mas você sabe. Então, porque você sabe, eu tô aqui. Então, ele transfere para você esse lugar do suposto saber. O que é isso? Ele supõe que você tem a solução. Ele supõe que você sabe alguma coisa que ele não sabe. Então, ele transfere isso para você. E a gente, nesse lugar do suposto saber, a gente aceita. Num primeiro momento, a gente aceita, a gente recebe essa responsabilidade. Porém, o terapeuta maduro, bem treinado, ele não fica com essa responsabilidade. Por quê? Porque ele devolve isso. Porque essa responsabilidade é a nossa própria força. Então, quando o terapeuta, ele fica com esse poder, que é o lugar do suposto saber, quando ele segura para ele quebra a força do próprio cliente, porque ele fica para ele essa força. É como se eu sei resolver e você não sabe resolver. Então, porque eu sei resolver, você depende de mim. E aquilo ali é uma forma de infantilizar dentro da visão da abordagem integral sistêmica, tá, gente? Sempre olhando para isso. Alguma tá errada? Não, são visões de mundo. Então, porque a abordagem que eu trabalho pensa diferente, tá errado? Não. Então, porque a abordagem que eu trabalho pensa diferente, não funciona? Também não. Todas podem funcionar se bem utilizadas, se bem aplicadas. O que acontece é que são divergências filosóficas e não tem nenhum problema da gente ter visões filosóficas diferentes. Isso só soma. O que importa é que esse movimento de encontro, de confiança, que produz aquele lugar seguro para que o cliente se exponha, ele acontece. Aí a gente entra no campo realmente da terapia. E aí agora eu vou trazer para vocês uma metáfora de uma dança. Você chegou e você vai dançar com alguém. Você vai dançar com alguém que você não está habituado, com alguém que você está encontrando agora. Para que essa dança aconteça, precisa ter uma harmonia, precisa ter... Imagina se uma pessoa conduz e a outra só espera. A pessoa é muito passiva, não é? Esse que conduz vai cansar, porque isso se torna um peso. Se a pessoa que você vai dançar também não tem uma direção, ela não vai saber o que você quer. Então, ela não vai entender bem quais são os movimentos que precisam ser feitos. Então, esse encontro que produz a confiança, essa é a confiança que leva o processo terapêutico adiante e obtém resultado e sucesso. Porque o resultado ele é produzido dentro dessa relação. Então, não existe uma resposta única para tudo isso. Quem conduz a terapia? Quem conduz a terapia é o encontro, é o espaço do encontro, é a conexão de confiança, de autorresponsabilidade, enquanto eu, terapeuta, faço a minha parte. No momento que eu preciso ser mais rígido para poder conduzir, se você
eu vejo que você está se perdendo na dança, então eu preciso agir. Mas também eu sei flexibilizar quando eu vejo que você está indo. Então, o processo terapêutico, gente, é uma dança. É como se a vida fosse uma festa. E o processo terapêutico é sobre como existir de uma maneira mais bonita. É como eu posso me conduzir nessa existência de uma maneira mais alegre, de uma maneira mais funcional. Como é que a gente pode dançar essa dança juntos e se alegrando com isso. Não precisa ter briga no baile, não precisa acabar a festa por conta. Então a gente agora tem uma coisa interessante que eu acho que vale a pena pontuar. Quando a gente vai dançar alguma coisa, a gente está sujeito, a gente se submete ao ritmo, né? Ninguém está lá tocando um ritmo, você vai dançar outro ritmo, não. Então o processo terapêutico ele é muito assim. A gente precisa se submeter às condições, às circunstâncias que o cliente traz, porque tem coisas que não tem como a gente mudar. Exemplo, vamos supor que um cliente chegue, uma pessoa chega e fala assim: Ellen, eu tô vivendo uma relação abusiva e eu não tenho condições hoje de sair dessa relação porque eu não tenho onde morar, eu não tenho condições de fazer nada. E aí, o que acontece? Então, a gente precisa respeitar também o ritmo do nosso cliente. E a leveza vem de se submeter às condições sem brigar com a vida. Eu não estou brigando com o ritmo, porque existe uma troca. Nem um exige demais do outro e nem o outro se doa pouco. E por que eu falo que é maturidade do terapeuta? Porque nessa hora, nós, profissionais da ajuda, nós precisamos de abrir mão da necessidade de resultado, da necessidade de entregar a solução, de querer o resultado do nosso cliente. Nessa hora a gente precisa abrir mão disso. E a gente então se submete ao ritmo, às condições que o nosso cliente apresenta. Às vezes ele não tem condição de ir adiante naquela hora. Tá tudo bem. Seja paciente. Respeita o ritmo, respeita as condições, respeita a música que está tocando. A dança de vocês é essa nesse momento. É isso que ele pode. A gente não precisa saber tudo, a gente não precisa ter todas as respostas, a gente precisa ter consciência da nossa limitação, da nossa habilidade, da nossa qualidade. Porque assim a gente tem segurança para levar essa dança. Seja no momento de ser mais rígido, de condução, ou no momento que você precisa flexibilizar. Cria um espaço seguro que essa dança vai ser bonita, que esse espaço desse encontro vai florescer. Essa dança ela floresce quando os dois estão empenhados, que ela seja leve, que nenhum está se apoiando no outro e nenhum está querendo resolver o problema. O profissional da ajuda, ele não tem a obrigação de resolver, porque a terapia ela não existe para resolver, ela existe para mostrar os caminhos. Quem anda pelo caminho é o cliente e é uma decisão dele, no tempo dele, do jeito dele. Então a dança é assim também. O seu parceiro, a sua parceira, você só mostra agora, só vai se quiser. Resultado terapêutico diz respeito ao quanto o nosso cliente é capaz de tomar decisões, fazer escolhas e ter atitudes. Não diz respeito ao quanto o terapeuta é capaz de resolver o problema. Diz respeito ao quanto o nosso cliente é capaz de andar por esse caminho. O mapa é a terapia. O mapa de solução, os caminhos de solução que podem ser produzidos diante de uma amplitude de visão. Então, a função do terapeuta ali... então por que existe o terapeuta? Porque ele vai trazer uma nova visão. Ele vai colocar um outro olhar, ele vai ampliar a sua visão para que você possa, dentro dessa nova visão, enxergar possibilidades que antes você não via. O que acontece no processo terapêutico é assim também.
é uma dança. Por isso que a gente fala, não tem script. Você pode seguir uma coreografia 1000 vezes, mas na hora que o ritmo mudar, você precisa saber dançar o outro ritmo. Isso nenhum script vai te dar. Nenhuma coreografia vai te dar. Porque uma coreografia ela é feita baseada em um ritmo só. E o terapeuta profissional, ele precisa saber chegar no baile, na vida, e dançar qualquer dança. Ele entra ali e ele sabe se posicionar em qualquer movimento, porque ele tem segurança. É isso que vai te dar segurança. Para você ter essa segurança e dançar no seu próprio estilo, ou fazer terapia, ou conduzir a terapia, ou conduzir junto com o cliente essa terapia no seu próprio estilo, você precisa ter segurança. E a segurança vem do quanto eu domino esse saber, o quanto eu conheço sobre isso. Isso me dá liberdade para chegar diante do meu cliente e dizer, não sei. Não tenho essa resposta, ainda que ele fique decepcionado. Sabe por quê? Eu não sou a sua mãe ou seu pai que tem que te resolver para você e nem te entregar uma resposta pronta. Eu estou aqui como suporte, mas nós dois somos adultos. E porque nós dois somos adultos, nós estamos aqui para pensar juntos. E muitas vezes o terapeuta não sabe entrar nesse lugar de dizer o não e acaba se colocando no lugar dessa projeção de pai e mãe. Isso é péssimo, porque você está infantilizando e fragilizando. Lembra que eu falei no início que a nossa visão, ela não é diretiva, quer dizer, eu não olho para você e vejo o sintoma que você trouxe. Eu olho para você e eu vejo todo o ambiente que você está inserido, eu vejo todo o sistema no qual você cresceu, que você faz parte, e tudo aquilo que vem por meio de você, como se a vida fosse um rio. E esse rio vem descendo lá do infinito e hoje você é o representante que está aqui. Mas atrás de você tiveram milhares e você traz então tudo isso com você. Esse é o potencial que a gente tem de transcendência. A gente tem na gente toda a sabedoria. Nossos pais viveram, avós, bisavós, trisavós, tataravós, eles viveram muitas coisas para nos ensinar. E muitas vezes a gente não sabe receber esse aprendizado por causa da nossa crítica, por causa da nossa resistência, por causa do nosso julgamento. Entender isso é muito libertador.